Se você sente que entrega muito mais do que o mercado enxerga, esse vídeo é para você. Não é porque você precisa se vender melhor, mas porque você talvez ainda não tenha se organizado de dentro para fora. Não sabe exatamente quem você é profissionalmente. A maioria das pessoas tende a resolver essa parte de posicionamento mexendo só na estética, só no discurso, só no Instagram. Mas o seu posicionamento não começa fora, ele começa aqui dentro. E hoje a gente vai falar sobre essa clareza interna, sobre como entender quem você é, o que você sustenta e o que você não negocia nem muda durante o seu posicionamento, a sua entrega para o mundo. E é isso que é o seu valor de mercado. Tá? Não é sobre motivação, é sobre estrutura. E se você aplicar isso do jeito certo, você para de disputar espaço e começa a ocupar esse espaço. É aqui que a gente entra nessa pintura, nessa capa, né? Que é o Sócrates. O Sócrates está olhando para o espelho e ele tem essa máxima que ele coloca: conhece a ti mesmo. A pessoa que se conhece, que tem clareza, que entende quem ela é, o que ela oferece para o mundo, consegue se comunicar melhor, consegue se posicionar melhor, e é isso que eu quero trazer aqui para você nessa aula, nessa última aula dessa série da nossa mentoria Elysium, e para que a gente consiga amarrar com laço vermelho, fechar com chave de ouro e te mostrar os próximos passos para uma grande guinada aí, uma poderosa diferenciação profissional para você. Para quem está chegando agora, meu nome é Elon Tavares, eu sou profissional de educação física, sou mentor pessoal e profissional e sou fundador da mentoria Elysium. Ao longo dos anos, eu tenho visto e já passei por isso, profissionais extremamente competentes travarem nas próprias carreiras e não por falta de técnica, mas por falta de clareza interna. Eu vi também outros profissionais tecnicamente medianos, não sabiam tanto, né, crescerem rapidamente porque sabiam exatamente quem eles eram, e o que eles entregavam e como comunicar todo esse valor, né? O trabalho que eu estou fazendo hoje é ajudar você, profissional da área de saúde, empreendedor, a organizar essa sua estrutura interna, transformar a sua identidade em posicionamento e esse posicionamento em valor percebido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, toca lá no sininho e me acompanha também nas outras redes. Aqui a gente não vai falar de atalho, aqui a gente vai falar de construção sólida do seu autoconhecimento e da sua carreira profissional. Então vamos lá. Se você já chegou até aqui, é porque você percebeu uma coisa muito importante. O posicionamento não é sobre só parecer melhor, né? É sobre estar mais alinhado em todas as pontas do que a gente está falando aqui. No último vídeo, nesse último vídeo, eu quero integrar, juntar tudo que a gente construiu até aqui. E isso foi a sua marca pessoal, a sua história, o seu diferencial e o seu valor percebido. Tudo isso só vai funcionar se existir essa clareza interna dentro de você. E eu vou ser bem direto aqui, pessoal. O mercado, ele não remunera a confusão. O mercado remunera a consistência. Essa pintura aí é uma pintura que eu vi, fotografei no Museu de Belas Artes de Lyon, e ela é uma das primeiras pinturas, né, portraits, né, que retratam a confusão mental, né? Essa pintura aí, ela é emblemática porque é de um pintor famoso chamado Géricault. É uma das primeiras que fala sobre esse assunto, né, que retrata esse assunto, saúde mental, confusão mental. E não é de confusão mental que a gente está falando, mas é de confusão, né, de mercado, confusão de consciência e autoconsciência.
Então, eu queria dividir essa imagem com vocês, né? Madness, mulher louca. E a verdade é a seguinte, que quando você não tem clareza sobre quem você é, sobre o que você defende, sobre o que você entrega de verdade, você acaba disputando espaço. O preço vira briga, né? Vira aquela gôndola de mercado, vira aquela feira, aquelas vitrines que a gente conversou antes. Né? A comparação acaba virando regra. E qualquer pessoa um pouco mais barulhenta, com preço menor, parece muito melhor do que você. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Agora, quando existe clareza interna, tudo muda, né? Você para de disputar, você ocupa o seu espaço. Isso não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com só estética bonita de Instagram. Tem a ver com estrutura. E essa estrutura traz identidade. Estrutura e identidade trazem coerência. E tudo isso ao longo do tempo, né? Os mercados valorizam. Eles valorizam previsibilidade emocional, valorizam previsibilidade profissional e as pessoas escolhem quem transmite segurança. A segurança nasce quando o discurso, a prática e a decisão caminham na mesma direção. Lembra que a gente já falou disso antes? Esse cara que está aí na foto é o Warren Buffett, né? É um dos investidores mais bem-sucedidos da história e o discurso dele, né, não mudou nada ou mudou muito pouco, né, frente a novas informações, frente a novos conhecimentos, enfim, ao longo da vida inteira dele, né? E assim, esse é um dos caras mais bem-sucedidos, mais famosos, mais antigos do mercado de investimentos. O cara é realmente muito diferenciado. E toda a estratégia que ele tem, toda a estratégia que ele ensina, que ele segue, que ele faz, né, o discurso dele, a prática dele e as decisões que ele toma, que ele mostra no mercado, estão relacionadas com isso, com a essência, com o posicionamento, com identidade, com estrutura, coerência, né? E isso tudo traz muita segurança e as pessoas acreditam muito no que ele diz e ele é capaz ele já se mostrou capaz de criar muitas fortunas e de ajustar a vida de muitas pessoas, guiar muitas pessoas nessa direção também. Então, muito legal essa... Foi assim, foi com esse objetivo que eu coloquei a foto dele aí. E aí, voltando, né? Existe um conceito muito estudado na psicologia chamado Self-Concept Clarity. Em termos simples, é o nível de clareza que uma pessoa tem sobre quem ela é. Quais são os seus valores, quais são suas crenças, seus objetivos. Isso não é simples, tá, pessoal? Isso não é simples, não é fácil, requer muito estudo interno, né? E essas pesquisas mostram que indivíduos com alta clareza de autoconceito, né, autoconhecimento, tomam decisões melhores, lidam melhor com a pressão e apresentam mais estabilidade profissional. Elas erram menos por impulso, mudam menos de direção por ansiedade e sustentam o crescimento por mais tempo. Olha que sonho, né? Que maravilha. E a gente está construindo isso aqui juntos. Isso importa muito, mas muito, no mundo profissional. Na sua carreira, isso é, assim, fundamental. E é por isso que a gente está falando disso agora. Agora, quem muda de discurso toda semana? Você consegue confiar? Vai transmitir insegurança, não é verdade? E insegurança não gera valor percebido. Alguns estudos, né? Mas um estudo específico aqui na American Psychological Association, essa associação aí, mostrou algo ainda mais interessante. Né? A clareza de identidade, essa variável que a gente falou ali atrás, reduz a ansiedade decisória e aumenta a performance. Você fica menos ansioso sobre que decisão tomar, você toma decisões de forma mais assertiva e melhora a sua performance. Mesmo que você acerte ou erre, né? Você vai acertar menos, vai errar mais, enfim. Mas você vai passar a tomar decisões de maneira mais assertiva e lidar melhor com aquilo ali, aumentando sua performance. Ou seja, quando você percebe, você sabe quem você é, você sofre menos para decidir e executa melhor,
trabalha melhor, faz melhor aquilo que você tem que fazer, que você escolhe fazer. E o teu mercado vai perceber isso, cara. Quando você se identifica, se você tem a sua identidade, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que o mercado não saiba explicar, todo mundo vai sentir e as coisas vão acontecer para você. Outro exemplo clássico disso tudo que a gente está falando aqui é a Oprah, né? Oprah Winfrey. Ela nunca foi apenas uma apresentadora, pessoal. Ela nunca foi apenas uma empresária, né? Ela nunca esteve apenas na mídia. Desde o início, né? A marca dela foi construída em cima de valores claros, como verdade, vulnerabilidade, propósito, crescimento pessoal e profissional e uma conversa profunda, né? Quem já assistiu, né, alguma entrevista dela sabe. E ela recusa constantemente projetos que dariam dinheiro, mas que iam diluir essa identidade. Ela abre mão de uns para ganhar outros. E ela aceitou decisões que no curto prazo pareciam arriscadas, mas mantinham a coerência do discurso dela, a coerência da identidade dela. E o resultado disso vocês já podem ver, podem prever, né, desde sempre, décadas de relevância dentro daquilo que ela faz. Ela tem uma confiança, né, de si e dos outros enorme. O valor da marca dela não depende da tendência, é sólido. Ela vai sempre ser a imagem que ela construiu. E é claro, isso só veio a partir da clareza interna aplicada ao mundo real, ao mundo dos negócios, ao mundo do trabalho dela. E aqui entra a parte prática para você. Clareza não nasce de uma reflexão, pessoal, bonita. Ela nasce de um alinhamento diário seu com você mesmo. Você precisa olhar para as suas decisões recentes e se perguntar com honestidade: isso aqui que eu escolhi fazer está alinhado com aquilo que eu digo, que eu vivo, que eu defendo? É algo que eu acredito? Ou é só mais uma coisa automática, um medo que eu tenho de perder, de perder uma oportunidade, de ganhar menos dinheiro, de não conseguir pagar as contas? No final das contas, o seu brand pessoal começa quando você age de forma coerente todos os dias. Inclusive quando ninguém está vendo, tá? Quando você diz não para aquilo que não faz sentido para você e para sua vida. Quando você ajusta o seu discurso para caber na prática e não o contrário. Quando você só fala daquilo que você já faz, né? Quando você pede aquilo que você pode fazer, né? Não pode ser nunca o contrário, né? A tua clareza interna, ela vai exigir muita maturidade, porque às vezes é muito custoso, né, a curto prazo, mas você vai construir algo muito mais poderoso, né, no longo prazo, que é uma reputação. Quando você constrói a sua reputação, você consegue construir a sua imagem. Quando você constrói a sua reputação, a sua imagem, né, você já está diferenciado no mercado. E aí vai um ponto que pouca gente fala. A clareza não vai te tornar rígido, ela te torna confiável. A confiança, né? O hormônio da confiança é a ocitocina, que é o mesmo hormônio do amor, né? Então, as pessoas que têm um posicionamento claro, né, que são claras, que são confiáveis, elas evoluem. Elas podem também mudar a própria estratégia, elas podem crescer, né, mas elas fazem isso sem parecer perdida, zuretinha, sem parecer oportunista, sem parecer vazia, só gananciosas, né? Por isso que eu digo aqui sem romantizar, galera. Clareza, ter essa clareza dentro de si não é luxo, tá? É uma vantagem competitiva para você nesse mercado extremamente competitivo que você está vivendo. A tua identidade vai sustentar seu crescimento, né? A sua coerência dia após dia daquilo que você fala, aquilo que você vive, aquilo que você acredita, vai gerar o seu valor, né? E esse valor percebido é o que decide quem cresce e quem fica só zuretinho ali, girando, correndo atrás do próprio rabo para pagar as contas, para conseguir sair um pouquinho, para conseguir... É sobre isso.
A partir de agora, sim, os próximos passos são muito simples, tá? Mas não são fáceis. Eu quero que você revise as suas decisões recentes, tá? Isso quando a gente bota o seu propósito de vida, aquilo que você está sonhando, aquilo que a gente já construiu, a gente já entendeu que é o seu propósito. O que as suas decisões ultimamente têm se relacionado com o seu propósito? Tá equilibrado? Tá compatível? As coisas estão andando por um caminho, no mesmo caminho? Ou você está falando, pensando uma coisa e fazendo outra? Como é que tá isso hoje em dia para você? Tá? Eu quero ajustar a sua comunicação hoje, a sua comunicação interna, você para com você, você para com os outros, para refletir quem você é hoje e não quem você acha que você deveria ser. Complexo, né? E trazer as suas dúvidas com maturidade, porque se aprofundar com clareza é um processo contínuo. E se você fizer isso, você para de construir apenas uma carreira. Você começa a construir algo muito mais raro do que isso. Você começa a construir o seu legado, a sua história. E se tem uma coisa que eu espero que você leve desse vídeo, é isso. Clareza não é luxo, é vantagem competitiva. Quanto mais clareza você constrói internamente, menos energia você gasta tentando se provar para si ou para os outros. O mercado ele começa a entender quem você é sem você precisar estar gritando isso. Agora, o próximo passo é seu. Revisa suas decisões recentes, ajusta o seu discurso, porque quem age com mais coerência do que pressa se diferencia no longo prazo. E se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui seu like, compartilha com alguém que também precisa organizar a própria trajetória e continua acompanhando o meu canal, porque a mentoria Elysium não acaba por aqui. E a partir de agora você não constrói só uma carreira. Você está aqui para construir algo que se sustenta com o tempo. E a gente segue em frente. Até o próximo encontro.